Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore. Um pouquinho sobre o mês de outubro e um pouquinho aí do começo do mês de novembro. Hoje é dia 8, são quase 9 da noite, então vamos falar um pouquinho aí, porque esse começo de mês foi bem relevante, então vale a pena falar dele também. Para falar um pouquinho das performances, para prestar conta, depois dos recadinhos aí, depois eu falo um pouco sobre o cenário, o Ibovespa, né, ele caiu 3% em outubro, só que só nesses comecinhos desse comecinho do mês até ontem, já está subindo 5,4 nesse mês, né, então com isso no ano ele acumula uma alta de 8,7. O SMLL, que é aquele outro índice de bolsa que eu gosto muito de olhar, né, porque eu acho ele mais representativo que o Ibovespa, que tem muito peso em commodities e bancos, o SML apanhou pra caramba no mês passado, ele caiu 7,4, mas esse mês, por exemplo, já recuperou 6,8. Aí no ano ainda é uma alta baixa, mas assim, está subindo 3,9. Como é que a gente foi? No mês passado, a gente perdeu do índice. No Encorações a gente caiu 4,9 e no Long Bias um pouquinho menos, 4,7. Mas esse mês foi muito bom pra gente até agora. No Encorações a gente subiu 7,1 nesse mês até a cota de ontem, que saiu hoje de manhã, e no Long Bias a gente subiu 7,5. Então, acumulado no ano, né, o índice está subindo 8,7, o SML 3,9, o Encor Ações sobe 10, então a gente voltou a ganhar do índice, e o Long Bias está subindo 12,7, então está um pouco melhor. E tem também o Encor Prev 100, que é o nosso fundo de previdência para qualificados, que está bem parecido aí com Long Bias um pouquinho melhor, que sobe 13. Vamos lá, falar um pouquinho de recado. Primeiro, como a gente continua tendo aplicação, inclusive em outubro, então eu agradeço muito a confiança dos clientes que estão confiando aí na gente. A gente agora está, literalmente hoje, no maior patrimônio que a Encore já teve, mesmo não estando com o fundo na maior cota. A gente está com exatos 615 milhões, então a gente está super feliz por aqui. Agradecemos muito a confiança aí de quem está depositando aí no nosso trabalho e vamos seguir trabalhando duro aqui. Ainda nas novidades, para quem gosta do LB Prev, além de XP e Safra que a gente já estava, a gente acabou de entrar também no BTG. É só procurar lá na plataforma que vocês vão achar. E por isso eu também queria agradecer o pessoal da Propósito Capital, lá de Porto Alegre, que nos ajudou com o CID para entrar no Prev do BTG. Muito obrigado pela confiança aí. Também quero lembrar, ainda nos recadinhos, que a gente tem o nosso FMP. Eu já falei dos passados aqui. Quem tem fundo de privatização da Eletrobras ou da Vale, Petro Antigo, e não importa onde, tá? Em qualquer lugar, e quiser trocar esse fundo que você tem aí, que é só uma ação, né, lá do dinheiro do FGTS, por uma carteira diversificada do Encore Ações, o nosso FMP já está rodando lá na XP. Aí é só na XP. E essa portabilidade pode vir não precisa ser da XP, pode vir de qualquer lugar da indústria. É só falar com algum assessor lá na XP, que ele faz todo o trâmite aí para vocês converter, para você fazer a portabilidade para o Encorações. Último recado, prometo, a gente está lá com o Instagram, tentando também fazer um pouco de mídia ativa aí sobre a Encore lá. Quem quiser conhecer é @encore.am de Asset Management, né, igual ao nosso e-mail, igual tudo aqui. E também temos um canal do Telegram, que eu não sei, vou ter que dar um jeito de passar para vocês o link aí, ver se eu coloco aqui no comentário, para vocês entrarem também, que a gente manda sempre quando tem alguma novidade, alguma participação, algum vídeo, todas as atualizações estão por lá. Beleza, hoje teve mais recado, peço desculpa, vamos lá. Essa primeira vez eu vou tentar fazer aqui uma dinâmica diferente nessa gravação, vocês vão perceber, tentar ser um pouco mais dinâmico. Eu estou usando um programa aqui que eu nunca usei, que foi dica do meu amigo Felipe Pontes, um abraço para ele ali, da L4 Capital. Obrigado, vamos ver se funciona bem. Mas vamos lá para o cenário. O mês passado eu apresentei aqui meio atrasado, né? E o grande tema foi a história dos juros, foi o grande tema do vídeo. Então eu vou falar aqui neste vídeo sobre dois grandes temas. Um é meio que atualizar, porque de fato que de lá, do meio do mês passado para agora, aconteceu bastante coisa. E o outro assunto, eu vou entrar um pouco em commodities, porque foi uma grande mudança aqui na carteira. Vamos lá. Eu mostrei este gráfico na tela agora, e é curioso que agora eu consigo fazer aqui online, eu consigo até aparecer, olha. Esse gráfico aqui, vamos ver se eu consigo dessa dinâmica nova para mim aqui. Esse gráfico aqui na tela é o juro de 30 anos dos Estados Unidos. Eu tinha mostrado que subiu pra caramba, a gente estava por aqui no vídeo passado, acima de 5, e é óbvio que essa alta tem todas as implicações para mercados, né? E o que aconteceu foi que desde então teve um fechamento relevante, muito relevante, que culminou nessa alta da bolsa aí. E por quê, né? O que aconteceu, né? Recapitulando, né? Eu falei no vídeo passado que tinham vários motivos, falei, sei lá, uns 10 motivos de por que esse juro aumentou tanto.
Mas um dos motivos que eu falei é o tal dos fundos quantitativos, né, os CTAs, que seguem tendências, né, e aqui tinha uma tendência clara, né, de venda dos títulos de alto juro para cima, que obviamente esses fundos também estavam seguindo. E eu citei isso no vídeo passado, que eu estava acreditando que qualquer coisa que acontecesse, que fizesse isso ficar parado, nem precisava, né, melhorar, isso ia potencialmente trigar venda, né, na verdade compra de título, né, fazer o juro fechar. Eu até citei que eu achei que a guerra de Israel poderia ser um desses motivos, poderia fazer o pessoal fazer a busca por segurança, né, que foi mais ou menos esse movimento aqui, que durou pouco, né, já piorou. Pois bem, o que eu não imaginava é que um mero tweet, que é esse aqui, do Bill Ackman, lá no dia 23, foi exatamente esse dia da seta vermelha aqui, fosse o primeiro efeito que ia ajudar nesse técnico de cair. Foi literalmente quando estava no high, nesse pontinho aqui que o mouse está mostrando, quando apareceu esse tweet. E basicamente o que ele falou é que a economia, eles viam lá na asset deles que a economia estava desacelerando mais rápido do que os dados que eu também falei no vídeo passado, era só dado extremamente forte que estava saindo, e o Bill Ackman fazendo, a economia não ela está desacelerando mais rápido do que os dados parecem sugerir. Pois bem, isso já fez o juro melhorar um pouquinho, que aí faz com que esse lado técnico acalme, e a verdade é que o cara tá certo, até agora tá certo. Vou mostrar um pouquinho aqui, apesar de alguns dados mais fortes, como por exemplo de PIB, aqui ó, o PIB americano, quem diria, né, veio 4,9 de crescimento ano contra ano no terceiro tri, contra 4,5 esperado. Lembrando que há um ano atrás o pessoal falava de recessão, né, nos Estados Unidos, e entregaram 4,9. Apesar desse dado que parece ser forte, o dado de inflação do PIB, que é o Score PC, veio abaixo do esperado. E esse dado o Fed olha bastante, então esse foi o primeiro dado bom que veio, mas teve também um outro, que é o de desemprego, que é o tal do payroll aqui, né? Que veio melhor, um pouco abaixo, já tinha saído o ADP, que é um outro, um pouco menos importante, que também tinha vindo melhor. Esse aqui veio melhor no dado, um dado considerado fraco, e também a revisão de um dado anterior, que tinha sido muito alto, revisando também para baixo, e outros dados aqui também de inflação de emprego bom. Enfim, tenho certeza que o Fed gostou bastante de ver esse dado, e só para mostrar um pouquinho como é que foi o andamento disso, esse gráfico é do Morgan Stanley sobre o payroll. Você percebe aqui claramente uma tendência para baixo em emprego, que eu acho que é algo que o Fed está bem feliz de ver. Então, já tinha aparecido um lado meio técnico aí com o slide, com o tweet lá do Bill Ackman, e aqui apareceu meio que o lado fundamentalista para justificar títulos corrigindo, que de certa forma era bom para parar aquele pânico de aonde isso ia parar, onde vai se parar, que estava meio que na bolsa, né? E aí beleza, né? Então além disso, tem alguns outros dados aqui, alguns outros aspectos, até um pouco técnicos, que eu estava citando, que também me faziam ficar um pouco na ponta otimista. Um deles é esse aqui, ó. Dá para aparecer também aqui, que é esse aqui, que é a sazonalidade do S&P. Eu falei sobre isso no passado, mas esse gráfico chama muita atenção, porque esse dia aqui da seta vermelha é por ali o dia do tweet do Bill Ackman. Basicamente o que mostra esse gráfico é a sazonalidade de como é que, a média, né, de como é que o S&P vai ao longo do ano. E você percebe que no final do ano, bem aquele que ele costuma ter uma sazonalidade bem forte, né? Pois bem, com esses dados de fundamentalistas melhor e com onde estava ali o juro, isso, né, meio que trigou com a ajuda da sazonalidade para algo que é isso aqui, né? Aquele dia em azul escuro é exatamente o gráfico anterior, em azul claro é este ano do S&P, e percebe que desde aquele dia, né, o S&P teve uma forte alta. Acho que hoje foi uma alta bem pequenininha de 0,07 pontos percentuais. Mesmo assim, foi a oitava alta seguida do S&P desde esse movimento que começou com a correção dos juros. Além disso, teve outro gráfico que já citei esse gráfico no passado, que é esse aqui. Isso aqui, esse tanto de linha aqui, eu vou explicar o que é. É o seguinte: tem esses fundos que eu falei que são os fundos quantos que seguem tendência, né? E cada
a gente tem até uma nossa aqui também, que ainda estamos rodando e testando, mas assim, várias pessoas fazem estimativas de como é que esses fundos quant estão agindo. Só para vocês terem uma ideia, essa indústria no mundo hoje deve ser mais ou menos uns 400 bi de dólares, é bem relevante. Isso aqui mostra como é que eles estavam indo nessa linha azul em relação aos títulos americanos. Ou seja, estavam vendendo, que é aquela história do juro aumentar. E esse gráfico eu peguei daquele dia, que era a estimativa da Goldman, para o que esses fundos quant tinham que fazer em alguns cenários do juro. Para ver se a linha rosa é se o juro caísse, né? Ou seja, se o título começasse a subir, o tanto que eles iam ter que comprar para zerar esse short. Você vê uma compra super agressiva. Se eles estavam vendidos em algo perto de 25 bi de dólares, eles iam ter que comprar 70 e tantos. Aí cada linha dessas, e essa linha azul é até se caísse, porque a tendência forte ia se desfazer, né? Então, assim, quando eu olhei para isso na época, eu falei, cara, isso é uma bela simetria. Foi mais um dos motivos que a gente ficou um pouco mais otimista e isso fez com que a gente acreditasse que, assim, cara, a gente tem que realmente ficar mais exposto, né? Então eu contei no vídeo passado que a gente tinha zerado nossos hedges e tal, que até agora isso foi bom. Legal. Ainda mais uma atualização sobre o mês passado. A gente tinha mostrado no vídeo passado este gráfico aqui, mas na verdade é da Goldman também, mas eu não tinha mostrado o gráfico dessa forma, era um gráfico do Bloomberg, que mostrava, isso aqui é a condição financeira da população, né, dos Estados Unidos. Lembrando que a população lá tem título de renda fixa, tem bolsa, então quando a renda fixa cai, a bolsa cai, as pessoas ficam com suas condições financeiras, ficam mais pobres, em outras palavras, né? E aqui, quanto mais alto, mais apertada a situação. Esse é o gráfico daquela época, mostrando que estava bem apertado, o nível alto em relação ao passado aqui. Mas esse estudo que a Goldman fez, eu achei super curioso e quis trazer para vocês, que é o seguinte: eles estimaram que só este aperto nas condições financeiras significa, porque isso aqui é calculado com um título longo, né, com os títulos de mercado, mas traduzindo isso aqui em aumentos hikes, que eles falam, né, de juro pelo Fed, isso aqui significaria era equivalente a mais 4 aumentos de 25 bips. Ou seja, isso aqui ajuda a tese que a gente tinha falado no vídeo passado, que essa queda na bolsa que tinha tido naquela época, esses juros para cima, eles estavam fazendo parte do trabalho do Fed, né? Então achei isso aqui super curioso, como eles estavam calculando. E aí o problema é que isso voltou um pouco, né? Então até atualizando um pouco o gráfico para essa alta. Esse aqui é como estão as condições financeiras agora, tá? Elas voltaram um pouquinho, mas continuam em níveis bem altos e acima do 100, ou seja, em níveis restritivos. Ou seja, o mercado ainda coloca, não sei se é 4, mas talvez seja um pouco menos, mas equivalentes a alguns aumentos de hike, fazendo com que o Fed não precise aumentar, o que é uma excelente notícia, que a gente já vem falando há um tempão, que é o tal do Fed Pivot. E aí, óbvio, somando isso tudo que a gente falou do cenário americano, nessa bela correção no juro, isso era a grande preocupação de todo mundo, né? A nossa também, é claro, mas a gente estava posicionado para essa simetria para cima. O que a gente não imaginava é que essa correção ia vir tão rápido, né? Este outro gráfico aqui, né, mostra em desvios padrões o movimento que aconteceu na semana dos títulos de renda fixa e da bolsa, né, e foi isso, foi uma alta de quase 2 desvios padrões dos títulos e de quase 3 desvios padrões na bolsa, desvios padrão, né, não sei o plural, desvio padrão, ou seja, foi de fato uma alta bem forte, e assim, até falo que essa acalmada nos juros pode permitir aí que aquela sazonalidade ajude, né? E a gente tem aí o tal do rally de final do ano, mas assim, não nessa magnitude, não nessa velocidade que foi, né? Vai ter altos e baixos aí, então vamos ficar de olho. Mas eu queria trazer essa atualização porque do último vídeo, que foi no dia, acho que 17 do mês passado para agora, as coisas certamente melhoraram, né? Então é uma boa notícia pra gente aí. Legal, vamos para a segunda parte aqui que eu queria trazer para vocês, que é a parte de commodity, porque a gente mudou bastante a posição, tá? A gente já tinha zerado Petrobras antes do vídeo passado, que eu falei no vídeo, e agora a gente zerou Vale.
a gente foi mais para domésticos, que eu vou falar até no fim do vídeo. Até teve uma notícia boa que acabou de sair, que foi o resultado de uma dessas trocas, mas eu falo no final do vídeo. A nossa posição de commodities não chegou a ser uns 25% do fundo, agora é mais ou menos só uns 10%, e concentradas em PetroRio E3R, que aliás acabou de soltar o resultado, pelo que a gente viu aqui até agora, parece que foi bom também. Mas vamos lá. Começando por minério, depois eu falo de petróleo. Cara, acho que a nossa visão já não é mais tão positiva em relação a minério como era há uns 3, 4 meses atrás, quando a China começou os seus estímulos e a gente comprou Vale ali. E é óbvio que um dos motivos que a visão já não é mais tão positiva é que o minério andou, né? O minério saiu de 100 na época para 125 agora. E não é que a gente acha que a China vai parar com os estímulos, tá? É mais uma impressão que, primeiro, as medidas não. Até o PIB foi bom, que foi divulgado, mas não é que elas estão pegando pra caramba. E uma das provas disso é que o próprio Xi tem anunciado mais, tem sido mais enfático, né? E isso até dá uma preocupada no segundo nível de pensamento, né? Pô, será que ele precisaria estar sendo tão enfático? Ele foi pessoalmente no Banco Central chinês pela primeira vez desde 10 anos atrás, quando ele começou a governar, autorizado um déficit maior do que o esperado, enfim, alguns estímulos, uma aceleração nos estímulos, e com isso o minério foi para os 125, mais ou menos, que a gente falou ali. Então o sentimento assim das pessoas em relação à presença dos estímulos, eu acho que já meio que foi pro preço, assim, né? E vocês sabem que a gente aqui tem a gente gosta de ser meio contrária, né? A gente comprou Vale quando não tinha os estímulos, a gente viu isso começar. Agora que a gente está vendo muito, isso meio que me faz pensar que a assimetria piorou bem. Mas está parecendo um papo meio etéreo. Vamos entrar em fundamento do minério aqui, né? Do lado positivo para o fundamento do preço do minério, tem um fato de que os estoques estão bem baixos, tá? Que é este gráfico. Ver se eu consigo aparecer também. Deixa eu me tirar aqui, pronto. Que é esse gráfico aqui, ó, o vermelhinho este ano. Então, ele está no pior nível de estoques dos últimos anos aí. Mas também o próprio contraponto para essa visão positiva é este mesmo gráfico, que mostra que não é agora que a galera restoca também por lá. E aí a dúvida vira como é que o setor imobiliário vai se comportar por lá. Assim, esse é muito difícil, tá? Obviamente. Só que eu acho que a gente tem uma visão um pouco pior que a média, ainda mais a galera agora colocando muito a história dos estímulos, né, no storytelling, né, de imobiliário para a China. E a gente viu alguns analistas falando, não, a coisa está melhorando, tanto que a construção de casa esse ano só vai cair, que eles chamam de house starts, só vai cair 5%. Pô, mas isso é 5% de queda, considerando que tipo 2 anos atrás caiu 40%, e esse ano está caindo 20% contra a queda de 40%. Então assim, é uma queda super forte, que é isso aqui na tela que eu vou mostrar agora. Isso aqui é o seguinte, você pega os 100 maiores developers, desenvolvedores, né, incorporadores de casa por lá, você percebe que o vermelho agora, né, você percebe que eles estão em barrinhas muito menores, eles estão 56 pontos percentuais abaixo da média de lançamento dos últimos 4 anos, esse nível. E outro dado que eu achei bem curioso, eu posso aparecer aqui, um pouco mais de 40 desses 100 desenvolvedores estão em default, estão em calote de algum título público, tá? Então, assim, é uma situação que, de fato, não é boa, não. É uma situação bem ruim. E se a gente não vê isso aqui melhorando, não sei. E tem um outro fator, né, que tem um pouco a ver com o primeiro gráfico dos estoques, é o seguinte, as siderúrgicas por lá estão numa margem baixa, estão com uma margem bem ruim. A gente achava que no começo dos estímulos que isso ia até ajudar a melhorar e tal, ou até que eles iam parar de produzir um pouquinho para diminuir um pouco a oferta, tudo aquilo ali. E como a ordem do governo era, toca o pau aí que a gente quer crescimento, elas não pararam, né? Por isso que até que elas consumiram o estoque que eu mostrei no gráfico anterior. Então, junta essa margem ruim da cirurgia, esse desenvolvimento que está fraco, não sei, assim,
parece que o fundamento do minério, se não fosse pelos estímulos, seria para baixo, e só muito estímulo muda isso. E aí a gente achou a simetria ruim, e também tem um outro fator que a gente também está gostando mais de plays domésticos, aí a gente preferiu, não dá para ter tudo, né? Então a gente preferiu fazer a troca. Então esse aqui é um pouquinho do lado de minério. Indo um pouco lá para o lado de petróleo, vamos lá. Desde que a gente vendeu a Petrobras, aliás, o petróleo começou já a dar sinais de fraqueza. Teve um pouquinho de alta ali na época da guerra, depois já voltou. Deixa eu resumir um pouquinho e tentar mostrar também um pouco de gráfico aqui, de por que está tendo essa fraqueza, e a gente até acha que ela faz algum sentido. Primeiro ponto é que o clima está um pouco mais quente, tá, do que a média sazonal aí. E isso faz com que a demanda seja um pouco pior. E também teve queda de dados de mobilidade, enfim, em algumas regiões. Isso ajudou, né? Quando acha uma narrativa que impacta, faz muito preço, né? Porque lembrando que o petróleo são mais ou menos uns 101, cento e poucos milhões de barris dia de oferta e demanda, mas o que faz o preço mexer é 1 milhãozinho, 500 mil na ponta ali, para um lado ou para o outro. Segundo motivo, que aí já tem um slide para mostrar, esse aqui na tela, é que de fato a demanda nos Estados Unidos, implícita, assim, olhando pelos dados da IEA, não tá legal não, assim, tá abaixo da média, que é a linha azul, que ela tava indo até forte, né? Essa parte cinza é o máximo e o mínimo dos últimos 5 anos. Você percebe que ela tem embicado para baixo nos últimos dados, por exemplo, em petróleo, em gasolina, em destilados, e jet fuel, né, que é a querosene de aviação, é o único que está um pouco acima. Então foi meio pior que esperado aí, né? A galera já achou que isso pode ser um dos dados que estão corroborando, inclusive, o que o Bill Ackman falou lá atrás sobre uma economia mais fraca. Aí tem outro motivo ruim, que é para o petróleo, que é esse aqui na tela agora. Isso aqui são os crack spreads, né? Esse nome bonitinho é para falar quanto é que custa para você transformar o petróleo em seus derivados, né? Nafta, gasolina, querosene de aviação, por aí vai. Percebam que na ponta os crack spreads estão caindo. Dá para ver claramente esse gráfico, talvez para querosene de aviação menos, por causa do dado de demanda que te mostrou no outro, diesel aqui para baixo também. E isso significa menos demanda das refinarias, né? Que é provavelmente menos demanda agregada na ponta. Teve um quarto motivo também, que foi esse aqui na tela agora. Esse aqui eu acho que dá para aparecer. Esse lá da ponta aqui, ó, que é o seguinte: a gente acabou de ter um recorde de produção nos Estados Unidos de petróleo, quem diria, né? Esse é mais um motivo também para bearish petróleo, né? E aí, já começando a também falar talvez de alguns motivos que são bullish para petróleo, não são muitos. Um deles é esse aqui, ó. Esse aqui é o rig count. O que é isso? É perfurações, né, de poços novos, e que tem caído bastante, tem caído com frequência. A visão é que isso diminui um pouco a oferta do futuro, pode ser ruim para o preço, mas também tem um segundo nível de pensamento aqui, que é por que isso aqui está caindo, né? Talvez está caindo porque o cara lá que trabalha com o petróleo que está fornecendo está vendo que tá achando que a demanda mais para frente vai ser mais fraco, né? Então ele falou, não vou furar o poço agora, esse poço aí vai demorar um tempinho aí para conseguir pegar, vou pegar um preço de petróleo ruim, talvez não feche a conta, né? Então esse dado do recount aí você consegue ver dos dois lados. Mas o principal motivo de que estão batendo, assim, sendo bem simplista aqui, é essa história de menor crescimento do mundo, né? O pessoal começa a falar de recessão, o pessoal começa a falar de Estados Unidos mais fraco, que é tudo que a gente está falando agora, que impactou no juro, que impactou em tudo. E eu acho que essa dinâmica talvez agora comece a prevalecer. E o único grande risco do petróleo para cima é o geopolítico, claro, que é totalmente imprevisível, e eu acho que não tem que ser cenário base de ninguém, tá? Eu acho que tem que ser um cenário mais de cauda aí. Então junta isso tudo. E lembrando uma coisa, né? Teve os cortes da OPEC, né? Especialmente a Arábia Saudita aí nos últimos 1 ano, 2 anos. A gente até está na ponta que acredita que esses cortes vão continuar por mais tempo. Ou seja, né, um motivo que talvez aí que seria otimista para o petróleo. Só que também é importante lembrar que esses cortes aí devem ser só uns 3 milhões, 4 milhões de barris dia, não sei exatamente o número,
é bom lembrar que isso indica também que existe capacidade ociosa de petróleo no mundo no exato momento. Né? Lá, 2 anos atrás, 1 ano atrás, que eu estava otimista com o petróleo também, eu falava muito o fato de não ter capacidade ociosa no mundo. Hoje tem. Se eles em algum momento quiserem voltar, isso é bem ruim. E como dessas empresas que a gente tem, né, a gente tinha Petrobras, 3R e PetroRio, a que mais reage a preço de petróleo na tela ali online é a Petrobras. Então mesmo a gente acha ela barata pra caramba, gera muito caixa, tudo isso, a gente preferiu diminuir a posição de petróleo saindo dela, esperando aí que o Mr. Market dê uma chance melhor pra gente voltar. 3R, PetroRio e Prio são casos que a gente acompanha ali posto a posto. Acabou de sair de resultado de Prio, saiu melhor que esperado. De Prio, desculpa, de 3R. De PetroRio já soltou, que também foi melhor que esperado. Então dá pra acompanhar posto por posto, dá pra acompanhar a execução. Então essas a gente decidiu manter por hora. Bom, já falei bastante. Sobre o Brasil teve pouca novidade. Teve a questão do governo claramente jogar a toalha na meta de zero fiscal para o ano que vem. Algo que é curioso, que já era esperado do mercado. Tá? O mercado já tinha precificado, só o relatório Prisma lá, que o Banco Central, na verdade que o governo coleta do mercado inteiro e faz as estimativas. O mercado esperava já algo entre 0,7 e 0,8 do PIB de déficit. Mas mesmo assim, isso é ruim, né? Não é boa, né? Vamos combinar. Eu quero que meu filho tire 10, por mais que eu não achar, talvez eu possa achar que ele não vai conseguir tirar 10, mas eu quero, vou forçar, vou tentar fazer tudo para que ele busque o 10, né? E também tem um outro assunto que está acontecendo no exato momento, mas esse eu acho que eu tenho que deixar para comentar no vídeo do mês que vem, que é a reforma tributária, que vamos ver como é que sai ainda, tá mudando alguma coisa. Então é melhor comentar essa aí no vídeo do mês que vem. Mas é isso, foi pouca coisa de Brasil, essa melhora forte foi porque estava muito barato mesmo, foi porque o posicionamento dos fundos estava bem leve, e foi porque a grande espada aqui que estava dando todo mundo, comentando qualquer assunto de qualquer pessoa no mercado financeiro, que era o juro americano, deu uma bela melhorada. Eu até brinco que eu não queria que melhorasse tão rápido, tá? Porque cair muito rápido também pode trazer essa tensão de recessão dos Estados Unidos, a economia é fraca. Eu preferia que fosse caindo devagarzinho, mas bom também, né? Beleza. Falando um pouco aí do nosso portfólio, mudanças da carteira, com o dinheiro da venda de Vale, a gente aumentou 2 plays domésticos, porque a gente estava com essa cabeça de sair de commodity mais para plays domésticos. Um foi a Apvida, e é curioso, porque eu fiz o roteiro aqui para gravar esse vídeo um pouco mais cedo, e aí saiu o resultado agora, o resultado parece que foi bem bom, aí vamos ver. E a gente comprou ela super barata, a gente comprou com uma dessas quedas que teve lá por volta do 3,70. O papel já subiu bem e ainda teve esse resultado super bom, então a gente está feliz. Mas é um play mais arisco ali, uma posição pequena. A gente gosta do setor, a gente gosta de como ela é verticalizada e controla seus custos. A gente tinha dúvida ainda sobre execução, especialmente após ali a fusão com a Intermédica, ganhando mais confiança dá pra gente aumentar, só que o resultado parece que foi tão bom que, sei lá, talvez vai subir muito aí, enfim. Mas vamos ver, a gente vai ficar bem atento e vamos olhar mais em detalhe esse resultado para ver se ajuda a construir uma maior confiança nossa no caso, e aí dá para aumentar. A outra que o resto do dinheiro da venda de Vale, a gente usou para comprar Copel, que também é doméstica, que também vai bem se o juro aqui fechar, tudo aquilo ali, mas ela é mais defensiva, né? A história ali ela acabou de ser privatizada, né? E já estava executando bem antes de ser privatizada mesmo, e depois também continuou, teve um PDV, né, um plano de demissão voluntária que foi muito melhor que a gente esperava. Enfim, tá legal, é defensiva, a gente gostou também para compor um pouco aí, um pouco menos de exportadora, um pouco mais de doméstica, mais de um jeito defensivo. Do lado da compra, a gente já falou, né? Desculpa, do lado... ainda em algumas outras compras que a gente fez, aumentos marginais, teve em Energisa, a gente aproveitou a queda para aumentar um pouquinho e foi bom. E 3R, que acabou de soltar o resultado, parece que também foi bom. A gente aumentou um pouquinho. E as vidas, vocês já sabem, foi basicamente Vale e Petro. Então, por fim, para terminar, gente, assim, a gente continua otimista em relação aos preços ativos locais. A gente continua com a exposição bem alta, 98%. Então a gente pegou, por isso que a gente foi bem até agora este mês. Tanto no long only quanto no long bias, tá? E nos previdência, a gente está exposto, mas obviamente a gente está o dia inteiro aqui procurando hedges baratos, igual a gente sempre faz, a gente sempre fala sobre isso, né, para conseguir comprar algum hedge aqui no long bias e no prev, para se tiver alguma correção, alguma coisa que a gente não está vendo, a gente tenta defender. E se o mercado continuar forte do jeito que está, vocês sabem, quando o mercado está forte, o pessoal coloca o preço do seguro, que é a volatilidade implícita, não quero ser muito técnico aqui, mas o preço do seguro cai
quando mais você precisa dele, que é exatamente quando o mercado sobe. Então a gente já está ficando bem de olho, não fizemos nada ainda. Vamos ver se continuar assim, a gente acha que talvez dê a chance aí de comprar alguma defesa barata. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela confiança, a gente está super feliz aqui. Subscreva aqui no canal para eu pegar as atualizações. Instagram, arroba encore.am, o canal do Telegram, vou colocar o link aqui também. E é isso, muito obrigado e até o mês que vem.